E esse podcast é um oferecimento de Polo Ar-Condicionado. Nosso grande parceiro com a rede de distribuição em todo o Brasil. Você encontra aqui embaixo um link para você fazer a compra dos equipamentos. E se você quiser se tornar um parceiro Polo Ar, ganhar comissões na venda de ar-condicionado e além disso você tem a possibilidade de ter acessos a treinamentos dos maiores fabricantes do Brasil, treinamentos de multisplit, VRF e outros tipos de treinamento. Esse aqui é o podcast. Os links estão aqui na descrição. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast, e nesse podcast é onde você aprende sobre climatização e refrigeração. Hoje eu tenho um convidado especial e antes de apresentá-lo, vou falar um pouquinho. O nome dele é Marlos, ele já trabalhou com mais de 500 obras de VRF, tem quase 1000 alunos formados online e presencialmente, que ele ensina e prepara esses profissionais para trabalhar com VRF. Ele é influencer, pai, tem uma empresa de instalação e manutenção de equipamentos de climatização e hoje, com muita honra, eu gostaria de apresentar para vocês o meu amigo Marlos Cunha. Fala, Marlos! Tudo bom, Gabriel? Cara, que honra estar com você aqui. O prazer é meu te receber aqui na minha cidade, né? Cara, que cidade bonita, hein? Que bom que gostou. Itajaí? Itajaí, Santa Catarina. Eu adoro isso aqui é um paraíso pra mim. Cara, eu fiquei impressionado com quão prédios de luxo, né? A gente vê aqui... Aqui é o alto padrão, Gabriel. Assim, ó, a gente fala que existe a Dubai brasileira, dá 10 quilômetros daqui, cara. Que é o famoso... Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. É o nosso segmento de atuação, né? A gente atua muito lá em Balneário Camboriú. Então, Itajaí, para você ter uma noção do que é, do quão perto é, a gente vem almoçar em Itajaí, às vezes. Cara, do lado. Do lado, é muito perto. Então pensa você aí da tua região, você ir para uma obra e voltar para almoçar na tua empresa. É basicamente a mesma coisa que a gente faz aqui. E aqui eu percebi que é bem desenvolvido, tem um aeroporto aqui próximo, né? Quantos quilômetros aqui? Aeroporto dá 15 minutos daqui, cara. 15 minutos tu cruza a balsa ali, né? O ferryboat. Cara, cruzasse o rio ali. Não sabia que tinha como vir via terrestre, tem ponte, né? Tem. Eu não sabia, peguei a balsa, Marlos, tô aqui na balsa. Pô, cara, é só tu dar a volta. Eu falei, pô, GPS me jogou pra cá. Mas, cara, eu tô impressionado com isso aqui. Eu gostaria também de agradecer pela recepção. Nesse exato momento aqui, para quem gosta de churrasco, né? Ele fez ali um excelente churrasco e olha, tem alguns dotes aí, além de trabalhar bem com VRF, o homem é bom na churrasqueira. De herança, né? A gente é acostumado, todo final de semana, como eu te falei, a gente faz isso, né? Para fazer para a família. É um momento de me doar para aquela situação, né? Marcos, agora vamos falar sobre VRF? Claro. A pergunta que hoje muita gente faz é: o nicho de VRF, ele realmente é esse bicho de 7 cabeças? É algo complexo? Vamos, talvez para a audiência que está assistindo aqui agora, VRF ele é um bicho de 7 cabeças? Então, Gabriel, existe 2 pontos aqui quando a gente fala de um bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Para a pessoa que aprende, que busca o conhecimento, que vai treinar antes de se embarcar nesse novo segmento, porque na maioria das pessoas é um novo segmento, se a pessoa segue o beabá, não. Agora, o problema é que as pessoas querem galgar novos desafios, entrar num outro sistema, criar algo diferente, mas não conhece nada. E aí, quando vai executar, esse bicho aparece. E aí, quando está tudo pronto, cara, o monstro é gigante se você fez algo de errado, entende? Então, vamos lá. Pode ser um bicho de 7 cabeças? Não. Mas pode ser também? Pode, se a pessoa não buscou um conhecimento para isso. Então o grande segredo é você estar preparado para trabalhar com equipamento, é isso? Isso. Eu acho que essa é a base para o VRF. Cara, é o ponto de tudo. Conhecer o equipamento. Vamos lá. Gente, hoje a gente tem N lugares para fazer um treinamento de embasamento de VRF. Então assim, cara, busca. Você está galgando, imaginando, você está se vendo fazendo isso, busca o treinamento de VRF. Não precisa buscar o meu treinamento. Você tem 300 treinamentos por aí. Lógico que o meu eu considero que seja um dos melhores do mercado, porque tem muita coisa envolvida, legal, né? Mas busque um treinamento de VRF para você lá na frente não ter que arcar com o bolso. Cara, e me fala um pouco, como é que funciona essa execução de qualquer jeito que a gente vê no mercado, né? Porque, por exemplo, quando nós vamos para split, e assim, não estou falando mal não, mas no mercado hoje a gente sabe disso que tem vários tipos de profissionais, né? Mas hoje o cara do split, às vezes ele faz uma instalação pulando algumas etapas, e às vezes até o equipamento funciona capengando ali e vai embora, sim, né? No VRF esse espaço não faz sentido, né? Assim, me explica um pouquinho essa diferença entre o cara que às vezes trabalha de qualquer jeito com split
e para o cara que vai para o VRF, se ele consegue trabalhar de qualquer jeito? Qual que é essa diferença? Então, no VRF, Gabriel, quando a pessoa entra no VRF, existe um porém, que é lá no final, quando você vai apertar o botão da máquina, você não pode fazer isso sozinho. Você precisa fazer com um representante daquela marca no qual você está atuando. Ah, então peraí, explica isso melhor. Vamos lá. Para a audiência que não conhece. A gente trabalha, no VRF a gente tem um nome chamado startup. Startup. Nada mais é fazer rodar o equipamento. Ligar a máquina, vamos Ligar a colocar máquina para operar. Para quem trabalha no split convencional é ir lá e apertar o controle, correto? No VRF não, eu preciso dar um comando na minha unidade condensadora e fazer com que ela atue por um determinado tempo, que é ela quem vai definir, em modo forçado. E essa leitura, todo esse procedimento que ela está fazendo, ela vai gerar uma leitura num computador. E é isso eu consigo monitorar se o meu equipamento está desempenhando a função que precisa desempenhar. Então, se rolou processos errados, primeiro, por exemplo, se não bater vácuo, já não roda. Mas não roda, só para ficar claro para audiência, não roda porque a máquina não roda ou porque o fabricante não dá O fabricante sequência? não vai permitir esse equipamento rodar. Então, se eu não evidenciar o processo de desidratação do sistema, que é o famoso vácuo, esquece, ele não vai liberar para ligar. Isso, aí vem outro processo em seguida, né? Anteriormente, vem um outro processo anterior, que é a pressurização. Então, se eu não tenho uma pressurização correta, estanque, o vácuo não vai chegar nos 500 microns. Perfeito. E estabilizar. Se o vácuo não estabilizar nos 500 microns, ou a gente tem vazamento ou a gente tem umidade. E se tiver esses dois pontos aqui, não roda. O técnico da empresa não vai permitir que você crie startup. Ou seja, que você bote esse equipamento para rodar. Então pensa quanto isso pode onerar para você lá no dia que você vai dizer para o cliente assim, Gabriel, hoje o teu equipamento VRF vai rodar. Tá, ele tá ansioso, tá com o apartamento ansioso, lindo. tá ali, ele pagou, quer fazer um churrasco com os amigos. Te pagou uma fortuna para fazer aquele procedimento. Se você não cobrou é porque você não soube gestir isso. Tá, ok. Te tá pagou tudo bem. uma pequena fortuna. E você chega lá na hora, o cara pensa, você, o malo chegando aqui, o malo da Daikin chegando para startar o teu sistema. E eu falar para você, Gabriel, o teu sistema não vai rodar, cara. Porque não tá chegando no procedimento de vácuo. Como é que fica a cara do técnico e do cliente nessa hora, né? E assim, além do vácuo, né, que eu acho que vácuo, pressurização, eles olham outros detalhes da obra. Então, por exemplo, cara, ele confere a linha, se está certo, ele confere se você usou ali o sistema de derivação correto. Como é que funciona? Isso é muito relativo, né, Gabriel? A gente tem hoje muitas obras de apartamento, é fechado, é selado, ele não vai abrir o gesso, furar o gesso, mas ele consegue pegar até no próprio desempenho do equipamento se tem alguma infraestrutura, alguma tubulação ali que não condiz com o procedimento. Tá? Mas vamos lá, se for uma obra totalmente aberta, ele vai ver, ele vai verificar, ele vai ver o isolamento, lógico que ele não vai condenar por um isolamento inadequado, mas ele vai dizer, esse isolamento vai dar problema. E lá no checklist dele de startup vai mencionar que o isolamento não é adequado. E o cliente vai receber isso. Tá, então assim, o VRF não é um bicho de 7 cabeças, porém o técnico ele precisa seguir o passo a passo, não adianta querer pular a etapa. Isso. Não tem jeitinho brasileiro que a gente fala, tá? Então, o procedimento de instalação no VRF ele precisa seguir rigorosamente o manual do fabricante. Até porque os equipamentos têm um valor agregado bem maior, né, Marcos? Bem maior. Ali, naquela obra que a gente foi visitar uma obra aqui com o Gabriel, né, Gabriel? Foi 400 mil reais. Uma obra de 400 mil reais. Então, assim, é dinheiro, né, cara? Para ar-condicionado. É um investimento significativo. E, Marlos, a gente falou um pouquinho agora dessa questão de confecção, de estrutura. Tem algumas dúvidas de alguns amigos que é em relação às linhas rígidas, né? Tipo, sim, poxa, tem que usar linha rígida, não posso usar cobre flexível. Cara, tem alguma orientação dos fabricantes? Como é que funciona? É um mito? Como que funciona essa questão? Gabriel, é um mito. Existem os dois mundos, tá? O rígido ele é de uma determinada bitola para cima. Perfeito. De uma determinada bitola para baixo, eu posso atuar com flexível, tá? Então, é um mito que VRF é só no rígido. Isso é um mito. Não é assim que funciona. E eu posso pontuar exatamente as linhas para vocês. De 1/4 a 5/8, flexível. Não importa se é derivação e não importa se é ramal principal. Eu posso usar flexível. Partiu de 3/4 até 7/8, precisa ser rígido, mas a parede do tubo é a parede mais fina.
que é a parede do flexível. Eu posso usar uma parede mais fina, então. Que é a parede do flexível. Perfeito. A gente fala hoje que é 80 milímetros 80. ou 1,32. Perfeito. Né? Quando eu parto de 7/8 para cima, aí eu preciso estar utilizando o material de tubo rígido com parede mais grossa, que é 1,32 ou 1/16 milímetros. E aí é obrigatório seguir essa norma, tá? Então, fica de olho, se você for fazer uma obra e tiver tubulações desses calibres para cima, se houver um startup e o técnico for vistoriar e não bater, condena a obra. E aí, se você pensa que é caro uma parede 1,32, pensa você ter que fazer tudo de novo. Ficou 3 vezes mais caro, tá? Então, cuide com o material, faça da maneira correta desde o começo. Vamos entrar agora em questão de material. A gente sabe que hoje que as montagens de linha, geralmente a gente utiliza, por exemplo, em bitolas menores, eu posso utilizar ali as curvas e tal. No processo da montagem de linha, quais são os principais cuidados ali para não ter, talvez, carepa, obstrução? O que o técnico ele precisa se atentar quando ele for montar essa linha? Que muitas vezes no split, quando é parede, geralmente não tem brasagem, é um tubo que vai conectado direto. Em linhas de VRF que são linhas longas, não tem como. Vai ter que ter pontos de união, seja com brasagem ou por outros dispositivos. Fala um pouquinho sobre essa questão da tubulação. Então, Gabriel, no VRF a gente tem... O que é muito comum de se usar é a brasagem por acessibilidade. Custo. Tá ok. Custo de É obra. mais barato. É mais barato. Tá. Existem as uniões a frio, que é com aperto, né? Existe, a Daikin tem o próprio DGT, eu te mostrei ali. Sim, sim. Né? Mas ainda ele é um custo alto para uma obra no qual, se eu posso utilizar a brasagem, vai ser muito mais em conta, tá? Então existe a possibilidade de eu utilizar o DGT, por exemplo, numa obra hospitalar, que eu não posso estar entrando com maçarico. Uma obra de petrolífera, que eu não posso entrar com maçarico. Existe essa possibilidade de fazer uma obra totalmente zero brasagem. Show? Mas, para nós, meros mortais, que são obras convencionais, a gente tem a brasagem, que é o maçarico PPU. E aí eu recomendo o acetileno e o oxigênio, não o GLP. Perfeito. Tá? Acetileno e oxigênio. O GLP ele não tem a pressão de temperatura que eu preciso ter para uma brasagem rápida. Perfeito. Tá? Lógico que todo esse procedimento de brasagem precisa ter um fluxo de nitrogênio. Cara, essa é uma coisa que a gente precisa conversar. Não é habitual os técnicos utilizarem, principalmente no split, vai fazer uma manutenção, vai fazer um reparo. É muito comum eles não utilizarem. Não. No VRF não tem essa possibilidade, certo? No VRF não pode, tá? Se a gente... Pessoal, isso é sério, tá? Se a gente faz um sistema VRF sem esse tipo de procedimento, a gente tem uma quebra de compressor aí na casa de 2 a 3 anos. E assim, não tem como correr. É fato. É fato. É fato. Por quê? Porque essa fuligem ela vai para todos os dispositivos de expansão e, além de tudo, lá para aquele capilar que faz o retorno do óleo do tanque de líquido ou do reservatório de óleo, do separador de óleo, para o meu compressor. O VRF não precisa de sifão. Então ele tem alguns dispositivos dentro da unidade externa, da unidade condensadora, que fazem com que esse óleo não saia da linha. Perfeito. Não saia, não caminhe por longos períodos. Sim. Lógico que sempre tem um pouquinho, tá? A gente não vamos entrar em assuntos técnicos. Pode até entrar, cara, porque quando eu tenho uma movimentação de fluido junto com a linha, o óleo vai junto, não tem como. Isso, a miscibilidade do óleo acaba indo ali porque eu tenho alta temperatura, alta pressão, eu acabo empurrando esse óleo. Mas o meu tanque de líquido e o meu separador de óleo tira 90% disso. Perfeito. Não deixa ir para a linha. Mas o que vai para a linha ainda, a gente tem um processo no VRF que é o próprio sistema, a cada 8 horas, injeta líquido dentro da linha e faz com que esse líquido arraste todo o óleo que foi para dentro da linha retornar para o meu tanque de líquido, tá? Para o meu tanque de óleo, para o meu compressor, enfim. Só que todos esses, por exemplo, a gente tem um compressor, a gente tem um separador de óleo. Perfeito. E no retorno a gente tem um tanque de líquido. Descarga do compressor, vai direto para o tanque de óleo, para o separador de óleo. Esse separador de óleo ele tem um capilar pequeno que pode ser só um capilar, como pode ter um dispositivo de expansão ali que faz a ligação para o retorno do meu compressor. Retorno. Se eu tenho uma fuligem ali, eu posso substituir o dispositivo. Foi para esse tanque de separador de óleo e nesse separador de óleo vai acumular no meu capilar. Não retorna óleo para o compressor. Não retorna mais óleo para o compressor. Ou seja, em vez de eu ter um dispositivo coalescedor que vai trazer o óleo de volta, eu vou ter um dispositivo que ele vai secar meu compressor. Porque todo o óleo vai ficar acumulado ali na... Todo o óleo vai se armazenar dentro do meu tanque e não tá voltando mais porque tem muita fuligem, muita sujeira. E aí o compressor começa a quebrar. E aí o cara vai lá, não entende do procedimento. É por isso que eu falo, você precisa conhecer VRF. Com 3 anos de uso, um compressor de VRF queimar é comum, Gabriel? Não faz sentido. Não faz sentido. Hoje na linha de inverter, é comum queimar um compressor, Gabriel? Não. Não é comum. Você tem noção, a gente estava com um VRF que nós trabalhamos em uma das empresas que a gente atende, é um VRF Mitsubishi. Uhum. Cara... Quantos anos?
Pô, cara, muito tempo. Pra você ter noção, as evaporadoras estão esfarelando e o compressor tocando. E assim, é uma área crítica, tá? É uma área suja, é uma área produtiva onde tem um processo de fundição ali, um processo de forno, então tem muito particulado. Você chega lá, o condensador tá entupido. Pesado, né? A máquina, ela desarma por sensor de temperatura, Sim. mas o compressor não dá problema. O condensador tá entupido de sujeira. E, cara, tu pode lavar... você pode lavar uma vez por dia e ainda você vai achar sujeira naquele processo que é muito sujo, né? Sim. Mas a máquina não para de rodar. Porque são muitos dispositivos de proteção, certo? Isso mesmo. Então, assim, o compressor, cara, tanto é que eles dão hoje 10 anos de garantia num compressor split. Pô, gente, para dar 10 anos de garantia num compressor split, existe algumas coisas ali que fazem com que esse compressor não venha a dar problema. Agora, se dá problema, na maioria dos casos, é a mão de obra desqualificada. Mão de obra. Então, pulou etapa. Então, o nitrogênio passante é indispensável. Indispensável. Vamos explicar um pouco esse lance do nitrogênio passante numa abrasagem, cara. Vamos explicar um pouquinho. O porquê que ele não gera carepa? O nitrogênio, ele tira todo o oxigênio dentro da linha, né? Então, você aqueceu o material, o cobre. Você vai entrar com uma vareta de adição de líquido ali, de material. E esse calor que cria, essa carepa que pode ocorrer ali fora na reação do material, é a mesma carepa que ocorre dentro. Só que se eu tenho um nitrogênio passante ali, eu não tenho oxigênio. E essa carepa se constrói devido ao oxigênio. Se eu tenho... Show de bola. A ausência de oxigênio não cria aquela carepa ali dentro, cara. Vai criar fora. Toda abrasagem vai criar carepa externa. Mas se eu tenho um fluxo de nitrogênio dentro, não cria carepa dentro do tubo. E assim, pela ausência de oxigênio. Eu não preciso de 30 PSI passando na linha, certo, Marcos? Não. Gente, é 2, 3 PSI. Uma linha muito grande, uma fita de papel na ponta, faz um furinho com a vareta de brasagem, com a vareta de Foscopper, tá? E é isso. Você vai preencher a linha ali e não vai ter oxigênio, vai ter só nitrogênio, então não vai criar carepa. É muito massa esse procedimento. E, Marcos, tem algumas pessoas que falam que, por exemplo, tô trabalhando com VRF, eu tô rico. Ou você só trabalha com VRF quem é rico. Cara, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos entender. E tem até um lance que você falou aí de um startup que você fez no equipamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Claro. Cara, a intenção, assim, fica longe de eu conhecer pessoas que estão no segmento de climatização que são ricos, né? Primeiro ponto, né? E quem tem não fala que tem, né? Que vai falar que tem, né? Você vê a galera só andando de picape por aí, Sim. carrão, mas não fala que tem. Mas assim, o VRF é um caminho para você ter uma vida melhor? É fato, certo? Tá? Se você sabe trabalhar da maneira correta, soube cobrar, fez o treinamento comigo aqui, tenho certeza que você vai galgar muitos bons frutos aí na região do VRF, tá? Mas assim, cara, não, o VRF vai ficar rico? Não, você precisa ter muitas equipes para conseguir ter uma vida boa, tá? Ficar rico, cara, é relativo, né, Gabriel? Pô, rico... Tem gente que me vê falando aqui, tomando vinho, vai me dizer assim, pô, mas tu é bem de vida. Mas o rico, pra mim, é pessoa que, tipo assim, cara, anda de avião, helicóptero. Pra mim é esse tipo de rico. Perfeito. Às vezes, pra outras pessoas, o rico é de andar com carro zero, tomar um vinho, comer uma carne boa. Então, assim, o rico é relativo, né? É relativo pra cada um, né? Mas hoje, assim, a linha de VRF talvez é um caminho que coloca o técnico acima do patamar dos instaladores de um Coloca, isso é fato, tá? Isso é fato. Gabriel, um cara que trabalha com VRF consegue faturar no mínimo o dobro de um split. E como é que essa história do startup dá uma ideia, cara? Como é que foi? Tu ficou nervoso com essa história, não foi? Como é que foi? Foi. Isso, cara, faz alguns anos, né? Eu não lembro nem o quão a idade faz, mas assim... A gente fez uma instalação de VRF, foi a primeira ideia que a gente fez, tá? Naquela época vinha tudo manual em inglês e, cara, se hoje eu já não entendo inglês, imagina naquela época. Vou ensinar uma estratégia. Vai no Google ali, você tira uma foto e ele traduz pra você. Agora tem. iPhone tem um tradutor agora. Agora ficou muito fácil, né? Agora tá mamão, né? E já tem até em português, não precisa nem traduzir. Já tem, os manuais já estão vindo mais adaptados, né? Mas, cara, quando eu entrei no mercado VRF foi em 2008, né, velho? Então, assim, 2008 já pra cá são quantos anos? Então, lá naquela época, o meu primeiro startup de uma ideia, cara, a gente fez todo o procedimento, uma instalaçãozinha no padrão, GBC, cabo Shield, tudo top, né? Conectei o PQE, porque na minha ideia é o PQE, né? Só que quando foi rodar... O que é PQE, pra quem não conhece? O PQE é o cabo de comunicação, né? Okay. São 3 vias, a gente comunica a todas as evaporadoras e a condensadora pelo P, o Q e o E, né? Depois tem umas traduções aí que a gente pode falar. Mas é o PQE, vamos manter o PQE aí. Cabo de comunicação. Que é a comunicação do VRF, tá? E, cara, fizemos todo o startup, tudo, e quando a gente foi ligar a máquina, cara, não ia, dava erro de comunicação. E era véspera de Páscoa, apartamento do cliente.
Véspera de Páscoa. E a máquina não rodou naquele dia. Eu tinha finalizado o startup, vácuo, tudo perfeito. E a máquina não rodou. Alimentou a máquina, ela só não ligava. Não ligava e eu não sabia o procedimento. Era o primeiro VRF que eu tinha feito na minha ideia. Eu não sabia realmente o procedimento, tá? E, cara, é o que hoje, depois a gente vai abordar um pouquinho do network, né? Eu não tinha pra quem ligar. Eu não tinha o contato de ninguém. Não tinha contato de ninguém. Tipo, ninguém. Que é muito comum. O técnico hoje ele é muito sozinho, às vezes, Sim, né? Ele vai pelo intuito. E não tinha vídeo no YouTube. Hoje tá cheio, né, de vídeo no YouTube aí, né? E não tinha, cara. E eu não consegui fazer a máquina rodar. E aí, no outro dia, eu tive que voltar pro apartamento do cliente. O cliente tinha um almoço que já era Páscoa. E eu tinha que ir lá fazer rodar. E a minha desculpa para aquele cliente foi assim, não dava para rodar porque a resistência do cárter tava bloqueando por 6 horas de aquecimento. Baita miguezão, né? Alguém tem que... Tive que dar uma desculpa? Não, ó, cara, tá frio o óleo aí, Tá vai demorar frio pra o esquentar. óleo, vai demorar 6 horas para esquentar e a máquina não me permite rodar. Colou? O cliente, não, tudo bem. Não, O tudo cliente... certo. Amanhã de manhã tá aí, né? Não, tô aí, amanhã de manhã roda. Cara, eu sei que eu apertei todos os botões que tinha na condensadora, de repente ela entrou em modo startup. Cara, quando acabou o modo startup, que eu peguei o controle pra ligar, tocou a campainha da porta de entrada do apartamento do cliente, tava chegando a visita. Ou seja, foi assim, ó, eu saí pela porta de serviço e a visita entrou pela porta de social, cara. E gelou. E funcionou. E de fato, qual era o problema da história? Apertar um botão. Mas vamos falar desse lance do startup, porque eu achei era só apertar o botão certo. Sabe aquela história do parafuso? Aquele que o cara cobrou 100 mil reais para ir na plataforma para apertar um parafuso? 999 mil é por saber qual parafuso apertar. É isso, entendeu? cara. E 1.000 por apertar o parafuso. E no VRF hoje você tem de um fabricante para outro é diferente, né? Então, assim, diferente. por mais que o sistema é similar, a tecnologia é muito parecida, mas quando você vai na particularidade de cada tipo de startup, cada tipo de ajuste, de parametrização, é diferente, né? Cada um tem um padrão. Tudo individual, isso mesmo. Eu trago aqui para os meus alunos no meu treinamento presencial que assim, ó, a instalação ela é igual, tá? O projeto e a instalação é igual. Isso, a gente senta ali, a gente faz o fluxograma, né, Gabriel, que é importante, né? Sem o fluxograma não tem como eu montar uma infraestrutura de VRF, eu não sei qual é a bitola do tubo que eu preciso usar, eu não sei o adicional de fluido, eu não sei o modelo do refinete. Sem o fluxograma, eu não sei nada disso. Então eu ensino eles a fazer o fluxograma. Só que quando vai lá apertar o botão que é para fazer rodar, cada fabricante tem a sua particularidade, tá? Então assim, cara, é muito particular de cada um. Com qual marca mais eu atuo? Então é você aí da sua região que vai saber qual o melhor equipamento vai rodar para ti, né? Porque assim, às vezes não é o público do Daikin, é o público do Midea. Às vezes ele não quer um Midea, ele quer um Samsung. Às vezes ele quer um LG. Então, cada cliente tem a sua peculiaridade da sua região, né? Às vezes também o poder aquisitivo do cliente, às vezes o cliente ele quer um equipamento premium, às vezes ele quer um equipamento, talvez, custo-benefício. Às vezes ele tá botando um VRF porque é uma obrigação daquele ponto, entendeu? Nenhum outro equipamento roda. E aí ele vai pro equipamento mais em conta, é fato, isso é normal, tá? Normal. E Marcos, qual foi o divisor de águas para você, que você entendeu, cara, daqui para frente mudou minha realidade de trabalhar com equipamentos de VRF? Qual foi talvez o ponto que você fala assim, cara, se eu pudesse dar uma dica para alguém hoje, seria isso aqui. O que você indica para o técnico? Ou qual foi o divisor de águas para você como instalador de VRF? Então, gente, eu venho do segmento de técnico, né? Eu sou técnico formado, hoje já são mais de 25 anos de profissão. Cara, tu vai entregar a tua idade aí, viu, bicho? 40 já. Fiz 40 faz 2 dias. É mesmo? Uhum. Parabéns, cara, não sabia, na verdade mesmo? Dia 2 agora. Pô, Fiz parabéns, 40 anos. Cara. Parabéns. Obrigado. Não sei se é bom ou se é ruim. Mas estou aí, né? 40 anos, estamos aí. E assim, cara, o divisor de água pra mim é entender que o perfil técnico não é tudo, cara. O ego aperta muito no perfil técnico, né? Só a gente sabe, só a gente entende, só a gente faz bem. E o network, cara. Network, cara? Então o network é um divisor de águas pro cara que trabalha com VRF. Cara, porque a gente não sabe tudo, cara. E o VRF, ele te mostra isso muito fácil, entendeu? Ele te pega nas pegadinhas, nas peculiaridades de cada marca, cada fabricante. E você ter o telefone de quem, assim, ó, pô, tu manja mais dessa marca, consegue me dar um suporte, faz total diferença. E como é que o técnico consegue isso, cara? Como é que o instalador ele busca isso? Fazendo o seu curso aqui, tudo bem, mas como é que esse cara pode estar preparado para esse network? Cara, estudo, Tá. treinamentos,
Treinamento. O cara tem que estudar, não tem outro caminho. Não tem outro caminho, Gabriel. Treinamentos, estudo. E, cara, abaixa um pouco a crista, tira a pena do pavão Cara, e... eu dou aula há muito tempo. Você sabe um negócio assim que, tipo assim, me deixa ao mesmo tempo feliz e ao mesmo tempo triste, cara? Quando o cara chega, só vim aqui pra pegar o certificado, já sei do Sim, equipamento. já sei tudo, né? Ah, só vim pra pegar o certificado. Geralmente, eu não sou um professor vingativo, não. Mas geralmente quando eu vejo que o perfil do aluno é esse... Beleza, aí a gente começa a fazer perguntas certas. Ou, a gente vai falar sobre tal assunto, mas, pô, o menino que já conhece aí, explica pra gente. E assim, eu acho que você entrou num ponto interessante. Você é técnico instalador de ar-condicionado, faz manutenção, seja você que trabalha com elétrica, com mecânica, com qualquer coisa, quer trabalhar com VRF, eu acho que a primeira coisa é você se tornar especialista, né? Tem um tempo de maturidade, é isso, Marcos? Sim, cara, assim, eu falo assim, ó, como eu falei, eu tenho 25 anos de profissão, cara, e eu peço ajuda, velho. Eu peço ajuda, eu não tenho problema nenhum em dizer assim, ó, tô me batendo aqui. Porque, cara, é a nossa vida. Ao mesmo tempo que eu peço ajuda pra muitos pedem ajuda pra mim, cara, direto. É diário isso, tá? É todo dia. Tu sabe, é todo dia. Sim. Então, assim, a gente precisa buscar treinamentos, buscar conhecimentos, falar com o amiguinho do lado, porque, cara, isso faz total diferença. E, Marcos, fala um pouquinho dessa diferença. Qual é a principal habilidade que um técnico ou um instalador tem que desenvolver para trabalhar com VRF? Vamos lá, existem perfis aqui, né? O meu perfil hoje ele é um perfil comercial. Tá. Então, assim, você precisa entender que perfil que tu tá na tua empresa. Qual é o ponto que tu tá? Hoje eu sou à frente da área comercial. Então, hoje eu sou o vendedor. Então, eu preciso desenvolver muito a minha parte comercial, falar, lidar com o cliente, gatilhos, persuasão, como convencer ele a dizer assim, mas o VRF se parar uma máquina para tudo. Como convencer isso? Então, existem perfis. Às vezes, se o seu perfil é só técnico, cara, você precisa dominar a parte técnica. Ok, tá tudo bem. Instalar, montar, tá tudo certo. Agora, às vezes, se você aí tá galgando novos crescimentos, contratações, você precisa, além de tudo, além de ser técnico, porque você vai precisar cobrar quem está atrás de você, você precisa saber lidar com pessoas, lidar com gente, né? Que muita gente, a gente ouve aí, né? Nas redes sociais, que lidar com bicho é mais fácil. É fato, é um ditado nosso da nossa região. Pô, lidar com bicho é mais fácil que lidar com gente, cara, é um ditado nosso aqui. Só que quando você aprende a lidar com gente, cara, isso muda tudo. Tua empresa cresce, você evolui, você sabe falar com as pessoas. E isso, cara, traz uma paz de espírito muito grande. Porque não é mais aquela assim, ó, só eu sei fazer. Não. O Gabriel aqui está comigo há 6 meses, eu estou passando tudo para ele, ele vai saber desenvolver tão bem quanto eu o treinamento em campo, a instalação. E aí eu consigo fazer o quê? Buscar crescimento para minha empresa, fazer venda, prospectar clientes. Porque pensa assim comigo, Gabriel, se eu estou aqui instalando essa máquina aqui, como que eu vou atender o cliente? Como que eu vou sair do multi e ir para o VRF se eu não consigo parar de estar instalando? Não tem como. Tá? Então, como que eu vou estudar o VRF se eu estou aqui instalando? E é um ponto positivo que vocês precisam entender. Se eu quero crescimento, eu preciso parar com a caixa de ferramenta. Isso é fato, cara. Isso é fato. Dói, para quem é técnico, dói. Mas se você quer crescer a tua empresa e dar um caminho melhor, porque assim, cara, eu tenho 40 anos. Eu tenho cirurgias, eu tenho limitações já. Tá, não é um meninão de 20 anos que Não joga sou uma mais. condensadora nas costas ali, e bem que hoje a gente se vira, mas você não joga condensadora nas costas igual você, a mesma vitalidade que você tinha. Vitalidade de 20 anos atrás. Então assim, eu sei que com 60 anos vai ser cada vez pior. Então eu preciso que eu tenha pessoas de 20 anos lá atrás trabalhando para mim. E é isso que eu quero. Eu não quero ficar com 60 anos fazendo uma instalação de ar-condicionado. Não quero, não posso, não tenho como fazer isso. Eu sei que não. Então eu preciso aprender isso. Quanto antes eu aprender isso, a treinar minha equipe, mais cedo eu vou conseguir me aposentar na caixa de ferramenta. Lógico, vai fazer tuas aventuras, vai fazer teus atendimentos que tu gosta, mas para uma empresa crescer é só dessa forma, cara. Só dessa forma. E aí tem um negócio, Marcos, que talvez assim, muita gente hoje tem focado muito em conhecimento da parte técnica, eu acho importante, o cara tem que estudar técnica. Ele tem que ter alguém técnico, tá? Mas dentro da empresa tem que ter alguém comercial, tem que ter alguém preparado para vender. Por quê, Marcos? Você pode ter a empresa mais estruturada do mundo, se for na questão de processos. Se é uma empresa que não vende, ela vai quebrar. E você pode ter a empresa mais bagunçada do mundo. Se é uma empresa que vende muito, ela vai manter aberto. Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio entre você ter processos e ter vendas. Hoje, por exemplo, a minha função na empresa, hoje, eu sou o que a gente chama de closer, ou fechador. Eu vou pro cliente no intuito de fechar contrato. Eu não vou lá para...
Um cliente que não sabe o que ele quer tal, não. Geralmente quando eu vou para, seja um contrato de PMOC ou seja uma instalação maior, eu já vou para o cliente já preparado para sair lá. E um detalhe que até hoje nós falamos um treinamento é o seguinte, você tem que tirar toda e qualquer dificuldade para o seu cliente comprar. Então você vai para o fechamento, poxa cara, esse cara aqui provavelmente ele vai querer parcelar. Pô, já leva a maquininha. Assim, já sai com a venda fechada. Ah, não, o cliente vai ter que falar com a esposa. Tenta aproveitar na negociação, levar os dois juntos. Isso mesmo. Então são pontos assim, quando a gente vai pro processo de negociação, tudo que for barreira, você já tem que quebrar. Pro cara tá preparado. E assim, muitas vezes o cliente ele fecha na emoção. Isso. Ele fecha no impulso. Pô, passou o cartão? Já era, cara, tá fechado o serviço. Isso é importante. Se for a gente pegar essa a tua analogia e jogar para um outro ponto, o futebol. Muita gente fala de futebol, eu não sou muito fã de futebol, não acompanho, mas para onde que vai o cara mais experiente do futebol, do campo? Ele acabou de ser campo, já se aposentou por uma idade, por uma limitação, ele foi para onde? Vai virar técnico, vai ser um treinador. O cara mais experiente do time. Então, toda a experiência tá onde? Gestindo os novatos, os jovens. O cara bom, o artilheiro, o corredor, ele tá lá, mas tá ele correndo, ele tá fazendo gol. A ideia dele é pegar a bola, andar 3 passos, tocar e chutar. Essa é a ideia dele. O zagueiro é defender os atacantes. O goleiro é segurar o gol. Cada um tem sua função. E a empresa é a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Então a gente bota os novatos para campo, para frente, para produzir, para entregar. O cara mais experiente, ele é a mente pensante do negócio. A mente pensante, ele é o cara da estratégia, que é quem? O treinador. Então o vendedor, ele é o cara mais estratégico, o cara mais experiente do negócio. Então, assim, imagina você, um cara experiente, entende tudo da tua empresa, entende tudo da climatização e tá lá com a caixa de ferramenta na mão. Cara, os novatos vão te passar. Eles vão produzir mais do que você. Então, você tem que entender qual é o ponto de você abandonar a chuteira, entendeu? Virar o técnico. Cara, e a pessoa mais importante é o técnico. Pega uma equipe com jogadores bons, com um técnico ruim. Desentrosada, assim, não vai. Não vai. Não joga. Agora a gente pega equipes muito medianas com um técnico que é muito bom, levam que vários fazem títulos. O básico bem feito. O básico bem feito, né? Então, assim, pro futebol, cara, implementando na nossa empresa, cara, é real. Isso serve para qualquer lugar, qualquer negócio, cara. Então, assim, o cara experiente, ele tá sempre coordenando. Eu vou ver teu perfil, vou te colocar numa posição. Às vezes eu tenho um cara aqui que, tipo assim, cara, o cara, ele é muito bom na instalação, mas eu boto o cara pra manutenção, o cara se perde. E por que eu vou treinar o cara na manutenção? Vou manter ele na instalação. Eu tenho um cara que é muito rápido na higienização, vou botar ele na instalação por quê? Tá me entendendo? Então, cabe você aí da tua empresa, cara, ver o perfil de cada um e botar ele na posição exata, que nem um time de futebol. Cara, que dica fantástica. Acho que essa dica tem que estar na mente do técnico. Porque, cara, se ele usar a energia certa, na hora certa, pro que vai dar resultado para a empresa, e tá tudo bem, tá, Marcos? Às vezes o cara que tá assistindo a gente aqui é só ele e o auxiliar, Sim, tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas, assim, se hoje ele quiser ter uma empresa que trabalha de uma forma que ele não dependa da mão de obra braçal dele e dependa muito mais da mentalidade, da experiência que ele tem. Eu acho que isso é, cara, muito bom esse ponto de vista. Cara, e assim, ó, isso fez total diferença pra mim, tá? Cara, isso fez total diferença pra mim. E tipo assim, gente, você aí do outro lado, você não vai ter 20 anos pro resto da vida, tá? Não vai? Então, quanto antes você pensar nisso, já falei, quanto antes você pensar nisso, cara, melhor tá estruturado, não é você, tá? É a sua família, sua esposa e seus filhos. Como é que vai ser daqui pra frente? Como é que vai ser quando você tiver 40, 50 anos? Plano de saúde pra você, pra sua família? Hoje tá tudo bem. A tua empresa é um compromisso seu. A sua empresa te dá lucro, cara. E se você não conseguiu fazer isso, você é o total responsável pela falha. Alguma coisa está sendo feita errado. Errado. O seu ego tá maior do que a sua empresa. É um ponto de partida muito interessante. E falando nisso, Marcos, vamos falar um pouquinho dessa questão de empresa e principalmente de venda de equipamento. Hoje você vende equipamento premium. A gente sabe que o VRF, em comparação ao 1 para 1, tem uma grande disparidade. Assim, os valores são muito diferentes. Só que mesmo assim existe estratégia para você ampliar a tua margem de lucro dentro do negócio. Ou seja, como é que tu faz para ganhar mais mesmo trabalhando com VRF? Você pode aplicar técnicas de upsell, cross-sell. E como eu faço para monetizar, mesmo trabalhando com equipamentos premium, com um valor maior, como é que eu faço para otimizar e ganhar mais ainda nesse processo de negociação? Tem alguma estratégia, alguma coisa que você pode deixar de visão para os técnicos? Tem. Pessoal, assim, ó, no meu segmento, né, eu sei que existe um ramo da climatização que é muito mais rentável, que é o chiller, água gelada. Porque a gente fala de sistemas de milhões.
Né? Tá. Então, comprar um chiller, climatizar um shopping, Ok. é milhões. Não existe 3 mil reais, esquece. Isso. Só que na outra ponta da corda tá lá o splitzinho. Perfeito. E no meio nós temos o multi, o VRF, vários outros procedimentos no meio disso tudo aqui. Então, assim, pro cara sair do split e pro chiller, É longe. né? É longe, é longe. É uma caminhada imensa. Pro cara sair do split, multi, VRF, É um degrauzinho por vez. tem visão. Ok. Tu consegue ver isso. Uma empresa pequena consegue ver isso, diferente de um chiller. Tá, Uma empresa pequena não consegue ver um chiller. tá. E se vê, tá totalmente errado, né? Sim. Então precisa ter um nível de conhecimento muito grande, uma estrutura muito grande para complementar, para conseguir implementar um chiller. Mas vamos lá. O VRF, ele tem, que eu consigo dizer para vocês, eu atuo no VRF e eu consigo te dar 3 pontos Tá. no VRF, que podem ser muito rentáveis. Você saiu do split, entrou no VRF, já é um nível. Ok. Vamos botar aí um nível A, né? Tem um nível A+, que a gente pode estar no mercado do VRF trabalhando com sistemas dutados. Tá. Ok. Baixa, média, alta vazão. Duto linear, sistemas de médio porte. Dutos, MPU, chapa. E cara, se você tá no VRF, vai ter cliente que quer isso. Vai. Porque você vai no VRF e ele vai querer pôr um buitim, né? Com um sistema de linear. Não quer aparecer. Ele Já é quer outro só um nível. cortinho no teto ali que ali sai. Isso mesmo, já é Tá. outro nível de obra. Outro nível. Gabriel, chega... E geralmente você contrata um cara para fazer isso. Na verdade, A lógica é essa. A lógica seria essa, isso. Mas você está deixando dinheiro na mesa, cara. Para aprender a trabalhar com isso é tão simples, é muito fácil. Você viu ali, eu tenho ali, tá? Então, assim, só para você ter uma noção o que é você sair de um high wall para um built-in, um duto, de 30% a 50% a mais do valor de obra. Caramba. É muita coisa. De 30% a 50% de uma obra de VRF só por trocar o modelo de evaporador. Tá. Tá entendendo o que é isso? Então vamos lá. Você Se quer eu um tô com uma acabamento obra... premium aqui, você vai ter. Você não vai ver a máquina, Isso mesmo. mas isso tem um custo. Se eu tô com uma obra de VRF de 100 mil reais, tudo no raio-alzinha, se eu alterar para built-in, eu já vou ter de 130 a 150 Caramba. a mais. Né? 50 mil, vamos dizer. De 30 a 50 mil a mais de faturamento. Agora tem um upsell, um plus, o top do top, que é o A+, que é a área hospitalar. Quando entra Pressão VRF... positivo, sistema de filtragem. Isso. VRF, duto, filtragem. Ou renovação e exaustão. Cara, isso é a menina dos olhos. Tipo assim, eu pego uma obra dessa por mês, eu posso parar a empresa. Me focar só nessa obra. Porque a margem é... A margem é alta e a demanda de profissionais é muito, muito, muito baixa. Então eu faço o projeto, eu desenvolvo o orçamento dos equipamentos, eu vendo VRF. Outro ponto positivo, o cliente não compra VRF na Casas Bahia, de distribuidor, não. Ele vai comprar o VRF de mim. Então eu estou refaturando e botando pelo menos 50% em cima. Peraí, então, cara. Então, assim, no teu fluxo, muitas vezes você não... Em alguns equipamentos você não passa para a distribuição. A maioria dos meus equipamentos não passam por distribuição, ou seja, eu não ganho só 5%. Eu ganho Caramba, de 30% a velho, 40%. que louco isso, cara. É. Porque em vez por que eu vou ganhar 5 se eu posso ganhar 50? Tu me entende? Porque o cara não consegue achar aquilo que ele quer em qualquer fornecedor. E eu estou entregando um projeto, estou entregando uma ideia, estou entregando uma solução. Se ele não compra comigo, eu não fecho pacote nenhum. Entende? É essa segurança que eu passo ao meu cliente. E aí é onde o faturamento de VRF... Mas o material você também vende para o cliente? Tudo. Botando margem em cima. Tudo. Máquinas de 20% a 30%, material no mínimo 50% e mão de obra no mínimo 50% em cima também. Então é uma rentabilidade muito boa. Tá? Isso a gente está falando em números brutos, tá, pessoal? Lógico Não, tudo bem, claro que tem. Quando a gente for levar para valores reais de lucro líquido, a gente sabe que é diferente. é diferente. Eu estou falando em cima de valores brutos, tá? Mas, cara, é um nicho de mercado que o técnico hoje que entende e ele se prepara para estar nesse nicho, é a concorrência quando a gente fala de processo de pressão positiva, renovação de ar, UTC, UTA, né? Não sei como que vocês
qual que é os termos que você utiliza, com sistema de filtragem, até dependendo do que você vai usar, você usa filtro EPA, né? Depende do... EPA, F8. F8, então são sistemas muito específicos, né? Específicos. E aí você não tem, assim, uma leva de concorrentes que trabalham nesse nicho. E outra coisa, além de você não ter uma leva de concorrentes, os concorrentes que estão ali não cobram barato. Então... Tá tudo no patamar de high ticket. High ticket mesmo, assim, pessoal, quando fala high ticket, é high ticket mesmo, tá? Não é o que tá, vamos lá, vamos ganhar 30% em cima do split, não. É 300% em cima de um split. É muita coisa de diferença. E assim, ó, para você ter uma noção, os meus alunos que passam comigo e vêem uma obra desse porte, eles, tipo assim, Marlos, é isso mesmo, cara? Porque o valor é alto, tá, Gabriel? Assim, eu já fiz obra de hospital em Ampere, estou fazendo uma obra aqui no sul do estado, já fiz obra em São Paulo. Pensa você levar uma equipe, na verdade eu levo 3 equipes, para fazer uma obra em 7 dias de hospital. Porque é assim. Então pensa você parar tudo e tá 7 dias, das 7 da manhã às 8 da noite, ininterruptas, 7 dias ininterruptos. Mas eu faço uma obra de 400, 500 mil em 7 dias. É muita coisa. Ou seja, tem muita oportunidade nesse mercado de climatização. E eu acho que talvez esse bate-papo, Marlos, trouxe a realidade para os técnicos que, assim, tem muita possibilidade. É só começar a enxergar. Mas só que, assim, para ter esse resultado diferente, Marlos, você não está fazendo as mesmas coisas que você fazia em 2008, né? Se você teve que sair da sua área ali de, talvez, é feio falar esse negócio de área de conforto, mas na área que você era especialista e se especializou em coisas novas, é isso? Isso mesmo. Cara, eu conheci o VRF num projeto. O cara chegou, jogou aquele projeto na minha cara. Na verdade, não foi na minha. Tá? Na época, a empresa tinha mais de 30 funcionários que eu trabalhava. E ele jogou o projeto e disse assim, quem topa? E eu, por vir da refrigeração antiga, recondicionava compressor, mexia muito bem com maçarico, eu fui o único a dizer sim, a levantar a mão. Deixa que eu vou. Eu faço. Eu Me fui dá aqui, o deixa eu único estudar. de 30 pessoas, de 30 equipes, cara. Eu fui o único, cara. De 15 equipes, de 30 pessoas, eu fui o único a levantar a mão e dizer assim, eu faço. Então é isso, vocês aí que estão me assistindo, cara, não é assim, ó. Eu tive sorte. Não, eu tinha uma bagagem, eu tinha uma experiência, apareceu a oportunidade, eu peguei e isso eu faço até hoje. Até hoje eu tenho desafios. Ou vocês acham que eu entrei na área hospitalar do nada? Foi um desafio. Entrou VRF, meio caminho andado. Entrou duto, 70% andado. Daqui para frente, 30% eu aprendo. Eu aprendi. E hoje eu faço muitas obras de hospitais particulares que, cara, assim, ó, se eu contar de lucro, ninguém acredita. Ninguém acredita. Cara, porque o que deu para entender, assim, existem nichos, existem mercados que às vezes as pessoas não dão determinado valor para aquela área. E é por estar com venda nos olhos mesmo, Gabriel. É fato, tá? Tipo assim, o cara tá acostumado no split hoje. Se eu falar... Você é de São Paulo. São Paulo. Né? Se eu falar pra você, assim, ó, você viu como é que é a minha região aqui, né, Gabriel? Cara... São Paulo é um outro nível daqui, tá? Ponto. Hoje, uma instalação de split, a minha empresa cobra de mão de obra 650. E não tem como correr disso. 650. Então não tem margem. Tá? Então, é isso. Pra instalação de um split com material, tá na casa de 900 a R$1.000, uma instalação furo-furo. Cara, para São Paulo já é um valor que está dentro do padrão, não é? Dentro de São Paulo, assim, tem divisões, mas é ok. É mais ou menos, né? Ok, é isso aí. Então aqui a gente consegue... Lá em São Paulo, tu consegue fazer 2 instalações dessa num dia? Cara, com trânsito, dependendo do que for, assim... É difícil? 2 faz, mais que isso é impossível. Aqui eu pego uma instalação... Tu viu aqui, né? Aqui eu faço uma instalação nesse padrão, dentro de um cliente só, 4. Neste valor. Entende? Então, assim, é um lucro bom no split. Eu já me posicionei para um split no lucro bom. Só que assim, eu cobro 650 de mão de obra. Para uma instalação material, padrão. mais...
Só que tem gente no meu mesmo segmento, no mesmo mercado, cobrando R$ 400 com o material. Eu cobro o dobro mais um pouco. Porque a minha instalação é de 900 a 1.000 com o material, a mesma instalação. Cara, vou lançar uma campanha aqui a nível Brasil do valor da mão de obra ou valor da instalação ser no mínimo metade do valor do ar-condicionado. Então, uma dica pra galera aí, ó, quem estiver ouvindo a gente, vamos lutar por isso? Ou seja, o mínimo que eu vou cobrar numa instalação, então o ar-condicionado que custa 3.000, vou cobrar no mínimo um barão e meio. Quando a gente vai para alguns países fora, tá, Marcos? E aí eu acho que por isso que vale a pena a gente levantar essa bandeira. O valor que você paga no ar-condicionado é o valor de uma instalação. Por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, lá, entre aspas, não tem valor o bem, o celular, o bem físico, mas a mão de obra tem valor. Então, se a gente não valorizar essa mão de obra, porque hoje é difícil você conseguir a mão de obra, e não falando mal, mas a geração Z não é uma geração que tem afeto... Está desenvolvida para isso, Não tem afeto por serviços braçais, não tem afeto por subir em escada. Isso tá? mesmo. Então, eu acho que hoje, daqui para frente, você que tem empresa de prestação de serviço, se prepara para esse melhor, se prepara para cobrar mais, tá? Então, meu sonho é que, no mínimo, a instalação seja metade do valor do equipamento. Sabe por quê, Marcos? Tem gente que está cobrando o mesmo valor de instalação da época da pandemia. O mesmo valor. Passou pandemia, passou vários períodos, o cara continua cobrando o mesmo valor. E quer ver um negócio? Se o instalador está com a agenda cheia, é sinal que ele está cobrando barato. Isso mesmo. Se está com a agenda lotada a ponto que você não... Meu Deus, o que eu faço agora? Tu está cobrando barato. Começa a subir valor. Começa a subir valor, isso mesmo. Galga ali R$100, R$50 e sobe, vai subindo. Porque assim, gente, cliente vai ter. Vai ter. De todo jeito. Vai ter de todo jeito, tá? Se você está com a agenda muito lotada, cara, o teu preço está muito baixo. O teu preço está muito baixo. E não tem crescimento da empresa, né? Trabalha muito e chega no final do mês, quando você faz o balanço ali, pô, beleza, ganhei tanto, tal, mas às vezes você meio que tá trocando figurinha, quando você coloca imposto, quando você coloca custo com funcionário, tributação que você precisa pagar, custos operacionais, quando você chega na última linha, o lucro tá pequeno, tá? Tá baixo. Então, principalmente nas épocas de verão, cara, tem cara que cobra o mesmo valor no inverno e no verão. O inverno ele tá com a demanda já alta, Sim. Chega no verão, é cliente ligando desesperado, pelo amor de Deus, cara, tu tem que subir preço. Se você tivesse duas equipes que você tem hoje, o dobro da sua equipe, você tinha demanda para o verão. Então, tem que ter esse ajuste de oferta e demanda. E lembrando, meu sonho é que, no mínimo, o valor da instalação seja metade do valor do equipamento. Beleza? Eu acho que é o mínimo que a gente pode praticar hoje no mercado. Marcos, falando um pouquinho agora, só para a gente ir nessa reta final aqui desse bate-papo. Hoje você já vivenciou muita coisa, já treinou muita gente, é um especialista na parte de VRF, já viu muita gente se dar muito bem ouvindo o que você fala, mas hoje o que o instalador que ele é do split, tá? Ele precisa mudar assim de fato. Cara, ó, primeira coisa que tem que mudar é isso para você dar esse passo adiante. Cara, saber se posicionar e precificar. Precificação é tudo. A pessoa do split que está ali no split cobrando um preço, às vezes, muito baixo, ela não aprendeu ainda o quanto custa a hora dela. E isso faz total diferença quando a gente parte para equipamentos de maior porte, cara. Então, assim, se eu não sei quanto eu ganho, quanto eu valho de verdade, cara, eu vou estar com a minha agenda encaixando na agenda dos outros, correndo atrás da máquina, e tipo assim, às vezes é um serviço que você não precisa pegar, e você vai porque acha que é muito dinheiro, e quando for botar na ponta do papel ali, cara, tá ganhando R$50, R$100 para sair de casa, correr o risco, para ganhar miséria. Então assim, aprenda a precificar. Aprenda a precificar, estude e busque conhecimento. E assim, ó, cara, você não vai ter 20 anos pro resto da vida. Então, se é um conselho que eu posso te dar, cara, bota alguém no teu lugar. Quanto antes tu treinar, com toda a tua capacidade que tu tem aí, todo esse teu conhecimento, toda essa tua paixão, se você treinar alguém, cara, a vida é essa. Você precisa substituir pessoas. E nós também somos substituíveis, né, cara? Chega num ponto que a gente tem que abandonar a chuteira. É isso aí. Cara, que honra poder conhecer um pouco aqui da estrutura da escola do Marlos. Vou deixar alguns links aqui
de um vídeo que nós fizemos mostrando a escola, então aqui na descrição desse vídeo você vai ter acesso a esse vídeo. Vou colocar também as redes sociais do Descomplicando a Climatização. Como que o pessoal te encontra aí na internet, Marcos? Então é fácil, né? Descomplicando a Climatização. Aí segue no Instagram, no YouTube e tem muito conteúdo lá, tá? É isso aí. E para quem quiser conhecer os seus treinamentos, seja presencial ou online, como que esse profissional faz? Cara, a gente sempre tem esses telefones nas nossas redes sociais. E também se você mandar um direct lá no Instagram ou no próprio YouTube, é eu mesmo que vejo no YouTube, tá? No Instagram ainda é mais a minha esposa que ajuda a cuidar, mas no YouTube é particularmente eu. Então, cara, se você comentar no vídeo, eu vou ver. Então, a gente sempre vai estar respondendo. Show de bola. E eu fiquei sabendo que vai rolar agora um evento, é isso? Ah, sim. Nós estamos falando aqui, ó, vai dar meia-noite, Gabriel? Caramba, empolgamos aqui, quase meia-noite. E hoje é dia 5 de outubro de 2024. A gente vai ter um evento agora, no dia 16 de novembro, aqui no Centro Eventos em Itajaí. É o maior evento de climatização e refrigeração do estado de Santa Catarina, tá? Então, assim, venha participar, totalmente gratuito. Então, mais de 20 apoiadores, patrocinadores. E aí vai ser uma dinâmica, como se fosse uma feira, é isso que vocês estão programando? Isso, como vai ser? É uma mini feira, é uma feira, né? Então vai ter palestras, vai ter sorteios, vai ter todos aqueles expositores ali para você interagir, ferramentas, máquinas, distribuidores, engenheiros, de tudo para você fazer o seu network, que a gente já conversou, que é o ponto importante de tudo. E a gente vai estar lá, né? Espero que você também esteja com a gente aqui. Cara, eu vou fazer de tudo, tô tentando já trocar meu voo para conseguir estar presente, porque eu não perco por motivo nenhum um evento que eu vou ter a oportunidade de ter tanto network, falar sobre VRF, aprender sobre VRF e me tornar um profissional melhor. Marcos, deixa aquele recado para os nossos amigos instaladores técnicos ou apaixonados aí pela parte de manutenção mecânica ou pessoas que estão aprendendo sobre VRF. Deixa aquele recado final para a gente encerrar nosso vídeo de hoje, nosso podcast de hoje. Cara, assim, o que eu posso dizer para vocês é estude, busque conhecimento e assim, ó, persiste nos seus sonhos, cara, porque não é fácil no começo, vai ter muita gente que vai dizer que não funciona, que não vai dar certo, mas, cara, se a gente persiste, as coisas funcionam. Então, persistência, busca, troca figurinha normal, a gente vai ter bastante figurinhas passando na nossa empresa, mas as pessoas boas vão ficar do nosso lado e você vai conseguir. Show de bola, Marcos, muito obrigado pela atenção, ter aberto aqui a escola e aqui o escritório pra gente... E aqui o Marcos tem a realidade, a gente tá aqui, que não foi nem um cenário montado, né, Marcos? Não, que são máquinas que chegou de cliente, que ele vai instalar, o estoque dele tá abarrotado de equipamentos ali também. Então, você técnico instalador, se você gostou desse conteúdo, aperta aqui no botão gostei. Encaminha esse vídeo aí para quem quer trabalhar com VRF e precisa ouvir esse conteúdo, seja você esposa que quer encaminhar para o seu marido, você marido que quer encaminhar para a esposa, você que quer mandar para o seu patrão ou você que quer mandar para alguém que precisa evoluir, vale muito a pena. Muito obrigado pela atenção e até o próximo podcast. Valeu! Até mais, pessoal!